Meus amigos, grande abraço. Olha, hoje um convidado especialíssimo aqui conosco, Johannes Roschek, que é presidente da Audi do Brasil. Convidado do meu amigo Alex Ruffo. Como é que vai, Alex? Tudo ótimo. E um prazer recebê-lo aqui no programa, um convidado VIP, né? Que faz parte do nosso credencial VIP. De Viena para o mundo, meu. De Viena, austríaco, nosso amigo meu. Muito obrigado por estar com a gente aqui no programa, Johannes. Obrigado pelo convite, gente. Roschek, super obrigado por estar com a gente aqui hoje no Máquinas na Pan e principalmente trazendo essa tua visão bem abrangente com os Cosmopolita. Você que teve muito tempo na Europa, né? E a gente quer saber exatamente isso. Como que você compararia tudo isso que você viu nesse pacote lá do continente europeu com mobilidade urbana, comparando aqui com o Brasil, o que a gente pode esperar e como que você compara esses dois cenários? Eu acho que a mobilidade na Europa, ela cresceu e foi construída por muitas décadas. Então, ela funciona muito bem de trem, por exemplo, ela funciona muito bem de metrô, ela funciona muito bem de ônibus, de tram. Então, tem várias formas fora do veículo individual que você pode se manobrar dentro de uma cidade grande na Europa, que funciona muito bem. Isso, por exemplo, em uma cidade como São Paulo, é óbvio também uma cidade muito grande em comparação com a maioria das cidades europeias, mas tem muito potencial para melhorar ainda esse trânsito em todas as formas. Inclusive car sharing, que começa a funcionar muito bem na Europa. Que é o aqui, compartilhamento de automóveis, né? Que está começando apenas aqui em São Paulo e em outras regiões do país. Então, eu acho que nós temos aqui para frente ainda um espaço muito grande para melhorar as condições, sobretudo urbanas, para o trânsito para o indivíduo aqui no Brasil. Tem muito espaço ainda. Agora vou perguntar para ele aqui sobre como é que você compara, Johannes, o Brasil com a matriz, ou seja, com a Alemanha. E como é que você enxerga as oportunidades que temos pela frente? A Alemanha hoje, como muitos mercados europeus, é um mercado saturado. É um mercado que vive praticamente de inovação, de modelos novos, mas o volume do mercado em si não mexe muito. O mercado brasileiro, ele pela crise sobretudo e também pela ainda população extremamente jovem em comparação com o mercado europeu e alemão, tem potencial de crescimento em termos de qualidade, mas também em termos de volume para o setor automobilístico. Para os próximos anos, com certeza, algo em torno de 10 a 20% cada ano. Então, essas crises em que nós estamos quase acostumados aqui no Brasil, europeu não consegue pensar normalmente. Mudanças de 2 a 3% significa ou um crescimento brutal ou uma queda brutal. Então, coisas como 20%, 30%, 40%, até 70% que vimos no setor dos caminhões pesados nos últimos anos, não existe na Europa. Não seria nem viável pensar dessa forma. Então, o mercado brasileiro ele é muito mais dinâmico em todos os sentidos, e sempre mercados dinâmicos oferecem oportunidades e alguns riscos também ao mesmo tempo. Certo. E o tema carros autônomos, né, ele tem estado muito na moda. Esse movimento já é real ou ainda precisaremos esperar mudanças na infraestrutura, ajustes na legislação no mundo? Fala sobre isso para mim, por favor. Bom, carro autônomo precisa de duas coisas. Precisa da tecnologia dentro do carro e precisa ter uma certa infraestrutura que contém também a parte da legislação. Carro a gente pode produzir da melhor forma. Vocês devem saber e lembrar de que a Audi está trazendo o primeiro veículo de nível 3 ao mundo esse ano. É o novo A8, que permite andar sozinho sem o impacto, sem o controle do motorista por um tempo.
indeterminado até uma velocidade de 60 km por hora. Então, são evoluções que estamos vivendo atualmente. Esse carro está sendo homologado na Europa, vai ser homologado nos Estados Unidos. Então, assim para diante, a gente precisa ver a parte tecnológica e precisa ver também a parte da infraestrutura em cada país. A parte de infraestrutura no Brasil ainda tem bastante espaço para melhorar, mas também em mercados como nos Estados Unidos, na Alemanha, por exemplo, tem muita coisa ainda para fazer. Só para dar uma ideia, um carro autônomo hoje, ele, com todos os sensores que o carro tem, ele depende também de mapas extremamente exatas. E por causa disso, inclusive algumas empresas alemãs no setor automotivo, eles estão investindo bastantemente e fortemente nessas tecnologias novas para criar mapas que são adequadas para permitir um carro andar autonomamente da melhor forma possível, da forma mais segura possível. E por enquanto que a gente não tem isso no Brasil, nós estamos trazendo os melhores veículos de nível 2 que andam sozinhos com um certo limite. Até agora a gente está trabalhando com 15 segundos que o motorista pode tirar a mão do volante, mas mesmo esses carros que andam sozinhos no stop and go, que ajuda bastante aqui em circunstâncias como em São Paulo, na Marginal, por exemplo, funciona perfeitamente. O carro precisa também, por exemplo, de faixas claras na superfície da estrada, onde não tem, o carro está meio perdido. Então, estamos indo passo a passo, a tecnologia dos veículos avançando e a infraestrutura também avançando cada vez mais. E depende da vontade e da decisão local do governo, das entidades que cuidam das estradas, se isso vai avançar também no Brasil ou não. Você pontuou uma coisa muito interessante, Johannes, que eu tive a oportunidade de participar de alguns test drives de carros autônomos ou semi-autônomos aqui no Brasil. E essa história da faixa, ela não está muito bem delimitada. E uma outra coisa ainda, Nilson, de placas que a gente tem, de sinalização, de velocidade. Aqui na Marginal, por exemplo, tem uma placa de 60 km por hora, veículos leves, 80, veículos... Enfim, o carro não entende isso, e aí você tem que assumir o controle de novo, até com risco, a mesma história com motoboys. Johannes, voltando agora para a parte de tecnologia. A Audi, para mim, é uma das empresas que tem o maior cartão de visita tecnológico, mas a gente sempre vê uma certa demora, isso não só para a Audi, para os outros fabricantes também, dessa tecnologia chegar aqui no Brasil. Existe um gap ainda, que antigamente era muito maior, mas hoje ele está se reduzindo bastante. Isso esbarra em legislação, esbarra na parte burocrática, ou é só uma estratégia da empresa para demorar de a gente ter a mesma tecnologia que é lançada na Europa na sequência aqui no Brasil? Bom, Alex, em princípio a gente sempre tenta de trazer tudo que é atual na Europa e em outros mercados para o Brasil. Mas tem um prazo necessário para fazer a homologação para os veículos aqui no Brasil, que atualmente chega a quase um ano, e pode ser em casos específicos até um pouco mais, que é um tempo que a gente precisa considerar. E além disso, a gente também está começando a introduzir modelos novos nos mercados principais, que são os mercados europeus, mercado China e os Estados Unidos, e depois vem os outros mercados. Como o Brasil, para nós, ainda é um mercado um pouco menor, o veículo não sai da fábrica ao mesmo tempo que o veículo novo, por exemplo, sai para a Alemanha. Então, temos um prazo de 3 meses também que a gente precisa considerar para cada modelo novo para entrar nessa fase de ser produzido para o Brasil. Então, em total, pode chegar a uma coisa de ano e meio para um veículo completamente novo chegar ao Brasil, que é uma coisa com que todas as montadoras que trazem veículos de fora precisam lidar. É uma coisa que a gente não consegue mudar. Mas, em princípios, como eu falei, nós estamos com todas as tecnologias novas nos veículos que estão vindo de lá embutidos. O Brasil voltou a ganhar a confiança da matriz ou não? Isso, nesse é um ponto um pouco complicado.
Por que complicado? Porque a nossa indústria precisa, como muitas outras indústrias também, nós precisamos ter certeza. Uma base boa para planejar o futuro. Claro. Isso significa que mudanças drásticas nas leis, na legislação, atrapalha muito. Então não pode ter uma regra hoje que muda amanhã, significando em 2018 a regra é assim, 2019 seja diferente. Com isso que já falei, que a gente precisa também de ter um certo tempo para homologar novos veículos, e as regras da homologação são específicas em muitos casos no Brasil, isso complica muito toda a indústria. E a Rota 2030, que estamos discutindo já faz tempo, é uma iniciativa do governo de criar condições para mais tempo, que é uma coisa extremamente positiva, mas precisa sair. Então, hoje estamos numa fase em que nós não temos definição nenhuma. Inovar terminou em dezembro. Rota 2030 era para sair em setembro do ano passado. Foi postergado cada vez mais. E agora estamos meados quase final de fevereiro e ainda nós não temos essa definição. A nossa marca, a matriz, ela está disposta a ter o máximo de paciência possível. Mas é difícil para nós, como Audi do Brasil, manter a vontade alta sem ter essas definições. Então, todas as decisões para investimentos futuros dependem das definições que a Rota 2030 vai trazer, se sai. Então, é muito importante que esse programa saia agora. Seja como for, a gente vai se acostumar a viver com as novas regras e vamos para frente. Você falou estamos falando aqui de ações de governo, então, como você comentou, terminou o Inovar Auto em 2017 e nada até agora do Rota 2030. Diretamente, especificamente com a Audi, o que isso impacta nas estratégias de vocês aqui de mercado, Johannes? Bom, Alex, nós estamos o tempo todo fazendo os nossos planejamentos internos, quais modelos poderiam ser adequados para o mercado, qual é o investimento necessário, mas sem ter as condições em que a gente vai operar no futuro, a gente não pode tomar decisão nenhuma. Então, tudo está on hold. Vocês ficam engessados, né? Estamos totalmente engessados com as definições. Ainda bem que nós continuamos também com um sentimento muito positivo, que o mercado está mostrando sinais de melhorar, de crescer novamente. E a marca está aqui para seguir no mercado forte e com os nossos investimentos na produção local, mas dependemos altamente das definições agora para o futuro, como vão ser. Estamos, na verdade, com muitos modelos novos para frente que vão marcar todo a auge também da tecnologia que a gente pode trazer. Nós estamos com a 8 que vai vir nesse ano, que já falei que vai ser o primeiro carro de nível 3. Ao Brasil ele vai chegar com mais alto nível 2 que a gente tem, por enquanto, em termos de autonomia, mas ele traz toda a vanguarda da tecnologia que a gente pode embutir num carro. E o A8 ele marca sempre tecnologias novas, como as gerações antes, por exemplo, trazeram a carroceria toda feita de alumínio e várias outras coisas. A gente traz esse veículo agora, final desse ano, e ele marca a nossa nova tecnologia para os outros veículos também. A6, A7, Q8, que vai ser um carro também muito importante para o mercado, que é uma versão do Q7 mais esportiva. E a gente está realmente com muitos carros esportivos que eu acho que são muito importantes para a marca, para realmente representar o que a marca na DNA, carros esportivos. Modelos RS4 vai vir, agora estamos lançando o TT-RS novo, que eu acho um carro sensacional com 400 HPs. Johannes, desde a chegada da Audi no Brasil, em 94, na verdade até um pouco antes, a percepção que o mercado tinha, isso eu vi muito no mercado americano,
era o Audi posicionado como um carro top do grupo Volkswagen. Quando ele chegou no Brasil com o Senna, o posicionamento de mercado foi diferente. Ele passou a ser um carro premium, diferenciado e brigando aí diretamente com BMW, com Mercedes. Então a gente passou aqui a época Senna, depois Kakinoff, Hoffmann e agora temos o seu legado aí como presidente. O que você pretende deixar aqui como legado de Johannes Roschek no Brasil? Olha, Alex, eu acho que nós estamos agora lentamente saindo de uma crise forte. Nós fizemos todas as nossas lições de casa o ano passado. Eu acho que gostaria de ser considerada a pessoa que levou a Audi no mercado brasileiro a esse nível que a marca merece. E também acredito fortemente, vocês sabem também que eu cheguei aqui ao Brasil na minha primeira vinda na época da Senna. Eu acho que eles posicionaram a marca de uma forma super interessante. A gente entrou aqui no mercado exatamente na posição em que a gente precisa estar. E nós vamos trabalhar fortemente para chegar novamente a essa posição e para sair de tudo isso fortalecido e preparados para o mercado crescer novamente. Com certeza. Nilson, mais alguma coisa? Gente boa pra caramba, hein? Bom, né? E é sempre bom ter um presidente aqui no programa. É a primeira vez que a gente tem um presidente de uma companhia como a Audi, né? Teremos outros, mas você inaugurou aqui o nosso Credencial VIP, tendo a sua presença aqui, Johannes. Muito obrigado pela sua participação no Máquinas na Pan. Muito obrigado. Muito obrigado. O Máquinas na Pan de hoje fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima.